Irmãos, bom dia. Eu estou feliz de estar aqui com vocês nessa manhã e celebrarmos o Senhor. E hoje o nosso tema é sobre uma celebração que fazemos frequentemente, ou celebrações que fazemos, que diz respeito à ceia do Senhor e também o batismo, que nós chamamos de sacramentos. Ok? Então hoje nós vamos falar sobre as ordenanças ou sacramentos. E eu já vou explicar para vocês o termo sacramento, tal como ele foi concebido e aplicado dentro do contexto das ordenanças do Senhor, da ceia e do batismo. Quando nos referimos aos sacramentos, estamos falando justamente desses dois aspectos, desses dois ritos cristãos, que é a ceia do Senhor e o batismo. Hoje nós não vamos conseguir esgotar o assunto. O assunto é vasto e muito vasto. Mas isso não impede vocês de fazer perguntas até que não seja prevista aqui na aula. Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, vocês podem fazer as perguntas de acordo com a necessidade. Mas hoje nós não vamos esgotar o tema. O tema é muito, mas muito abrangente. É algo que deixa até o expositor um pouco assustado em lidar com ele em tão pouco tempo. No entanto, nós vamos tocar nos aspectos fundamentais, nos aspectos que são basilares acerca dos sacramentos. Os meus objetivos hoje com vocês serão 3. Eu gostaria de ter 3 objetivos com vocês. 2 objetivos conceituais e um objetivo prático. E por objetivo prático não me refiro a algum tipo de dinâmica que nós vamos ter aqui, mas ao que se refere à aplicação, como isso se desdobra na vida da igreja. Isso vai acontecer no desenrolar do ensino. Mas nossos objetivos hoje são definir o significado dos sacramentos, tanto de forma geral, os sacramentos como um todo, como de forma específica, batismo e ceia do Senhor, cada um em sua dimensão. Desenvolver uma teologia bíblica dos sacramentos e, em terceiro lugar, vivenciar o ensino corretamente na comunidade. Nós poderíamos não apenas desenvolver uma teologia bíblica, ou seja, aquele ponto de vista progressivo e geral entre Antigo e Novo Testamento acerca do tema, mas também uma teologia histórica, já que a igreja se esforçou durante muito tempo no decorrer de sua história para entender o significado disso, com muitos debates, com muitos escritos, com muitas discussões teológicas em diversas dimensões. Mas nós vamos nos ater ao aspecto bíblico, lembrando aqui que o tema é muito extenso. Então eu vou começar a definir para vocês, mas antes eu gostaria de convidá-los a um prólogo, pensando com vocês o seguinte: os sacramentos, as ordenanças do Senhor têm sido marcantes para a vida da nossa igreja. Tanto a ceia do Senhor quanto o batismo nos traz memórias que são profundamente regozijantes, que captam a nossa imaginação, que nos dão lembranças que são alegres lembranças. Eu lembro, por exemplo, dos momentos onde celebramos a ceia do Senhor no prédio. E na época que nós celebramos a ceia do Senhor no prédio, não estávamos ainda sob as angústias da pandemia, como ainda estamos. É muito agradável lembrar, por exemplo, dos pedidos de perdão que aconteciam durante a ceia do Senhor. Isso demonstra uma consciência comunitária acerca da ceia do Senhor, que é algo que estou celebrando entre pessoas. Então eu precisei muitas reconciliações acontecendo no período de ceia. Ou então as trocas de cálice. Era muito agradável ver isso, porque a igreja estava em comunhão entre si mesma. Havia uma compreensão de que não estávamos celebrando em nós mesmos a ceia do Senhor. Os batismos também nos evocam bastante ideias regozijantes. Vocês devem lembrar, eu lembro, por exemplo, do batismo da irmã Camila. E eu queria aceitar Jesus de novo naquele dia. Eu fiquei profundamente comovido quando ouvi as palavras da irmã Camila falando acerca do que Jesus havia feito na vida dela. Ou então quando a irmã Evelyn descreveu o Evangelho de forma perfeita. Ela escreveu o Evangelho tal como ele é naquele dia. E é significativo porque isso não é apenas um testemunho para a igreja, mas os familiares dela estavam lá e ouviram o Evangelho da sua boca. Foram momentos marcantes e emocionantes. Não tem como lembrar tanto da ceia do Senhor como dos batismos. Mas eu fico a pergunta para vocês: essas coisas que cativaram o nosso coração e nos deixaram boas impressões, qual é o significado que elas têm? E eu vou fazer uma pergunta, já que o nosso ambiente é um ambiente barra aula, barra palestra ou exposição do conceito. Eu quero perguntar para vocês sobre o que é sacramento. E aqui eu faço a pergunta nos termos gerais e logo depois nós vamos entrar nos termos específicos da coisa. Mas o que são os sacramentos?
O Igor salientou um aspecto importante aqui, que diz respeito ao considerado sagrado na concepção católica, e o David acerca de ordenanças culticas ou cultuais que o Senhor nos deu para nós celebrarmos no decorrer da vida da igreja. Não são definições incorretas, são boas definições, eu iria por esse caminho também, mas eu gostaria de aprofundar um pouquinho o significado dos sacramentos aqui. E a gente vai aqui no slide, vocês podem projetar o olhar para ali. O termo sacramento, que vem de uma palavra latina, diz respeito a tornar sagrado, como o Igor havia falado. Então existe esse aspecto, existe esse ponto do tornar sagrado. E aqui a concepção que geralmente se tinha acerca do sacramento é que os elementos do sacramento, por exemplo, em relação à ceia do Senhor e até mesmo em relação ao batismo, tinha algo sacro, quando em referência ao Senhor ou quando na sua devida expressão. Então é como se o elemento do pão e do vinho, no momento da expressão cultica, como nosso irmão David falou, ele viesse a se tornar sagrado. Jesus estava ali de alguma maneira, então a coisa era sagrada. No que diz respeito ao batismo, havia muito uma ideia sacra de que ele também contribuía para a purificação de pecados, e que no momento onde o cristão era batizado, ele recebia o Espírito Santo. Isso, claro, não é escritura, isso é a tradição como ela pensava acerca dessas coisas. Então, tanto acerca do batismo quanto acerca da ceia do Senhor, existe esse pensamento sacralizado dentro do contexto da Igreja Católica, onde os elementos são considerados sagrados, eles têm uma aplicabilidade sagrada no momento onde eles são administrados. Lembrando que a Igreja Católica não tinha apenas 2 sacramentos, como nós, como protestantes, reconhecemos a partir das Escrituras. E quais são os sacramentos que nós reconhecemos? O batismo e a ceia do Senhor. Eles tinham diversos sacramentos, 7 ao todo, que é muita coisa. Então era desde batismo, ceia do Senhor, crisma, casamento, enfim, e por aí vai. Eram muitos sacramentos. Mas vamos lá. Nossa segunda expressão aqui, ela tem a ver com a história da igreja. E aqui é como Tertuliano fez uso desse termo. Quem foi Tertuliano? Tertuliano foi um importante teólogo da patrística. O que foi a patrística? Foi o primeiro grupo de teólogos que teve um expressivo e importante desenvolvimento teológico ali no começo, próximo à igreja primitiva. Então, cristãos primitivos, em seguida veio a patrística, antes que entre o período medieval, por assim dizer, ou seja, considerado o período medieval. Tertuliano, por exemplo, ele cunhou o termo trindade para se referir ao conceito trinitário. Então, ele é um cara interessante para se pensar em terminologias. Ele tanto cunhou o termo trindade, como também aplicou de forma bem interessante a expressão sacramento às ordenanças. E de que forma ele aplicou a expressão sacramento? A expressão sacramento no século II, que foi o período onde ele viveu, ela era referida, por exemplo, a quando um soldado de sua época se comprometia em total obediência aos seus superiores. Então, digamos assim, você tem um centurião ali, ele governa ou ele rege 100 soldados. Centurião, vem da palavra 100, do número 100. Esses 100 soldados, eles estariam sacramentados em relação a esse superior, ou seja, em total dependência, em total dedicação. E aqui eu quero fazer uma distinção importante. No que diz respeito à primeira colocação dos elementos tornarem-se sagrados, nós não temos como protestantes qualquer parte com essa ideia, com esse conceito de sacramento. Mas no que diz respeito a pensar na ideia de uma renovação de aliança ou sobre um compromisso pactual expresso nos elementos, aí já toca naquilo que nós intencionamos como sacramentos. Então, em certo sentido, a expressão sacramento não se aplica ao que fazemos hoje, mas em outro sentido é pertinente pensar na expressão sacramentos. Porque nós também, quando estamos diante do batismo e da ceia do Senhor, nos colocamos diante do Senhor, diante do pacto e da aliança do Senhor, como aquele povo que se compromete em total à obediência àquele que é o nosso capitão, aquele que é o nosso mestre, aquele que é o nosso rei, aquele que é o nosso Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Então essa expressão sacramento, ela pode ser negativa por um lado, sobre a sacralização, e positiva no outro lado, de acordo com o uso que Tertuliano fez no segundo século. Mas eu vou avançar um pouco com vocês
e fazer uso da expressão sobre o sacramento, da definição conceitual de sacramento, de alguns teólogos que são bem interessantes para nós e bem interessantes para a história da igreja. Primeiro, Agostinho veio, acredito que 1 século, 2 séculos após Tertuliano, 2 séculos. E Agostinho define da seguinte forma, bem breve, mas bem pertinente: sacramentos são sinais visíveis que indicam uma realidade invisível. São sinais visíveis que apontam, que têm por objetivo encenar ou dramatizar uma realidade invisível. Eu não vou entrar nas definições próprias agora, mas pensem, por exemplo, no batismo e na ceia do Senhor. Quando vocês estão diante do batismo e da ceia do Senhor, o que vem à mente de vocês? É nisto que algo está sendo ensinado ali. Existe um apontamento visível a uma realidade que não se vê. A expressão de João Calvino também é interessante e é próxima de Agostinho, onde ele vai dizer: os sacramentos são o testemunho da graça de Deus, declarada a nós por um sinal externo. São testemunhos da nova aliança. É como se Deus quisesse nos dizer algo através dos sacramentos, como esse sinal externo. Mas que fique claro aqui, o fato de Deus nos dizer algo através das ordenanças não significa que elas sejam uma espécie de meio de graça ou algo semelhante à pregação, mas é uma espécie de simbologia que nos transmite significado. Uma simbologia que nos transmite significado. Vocês já devem ter percebido, quando nós celebramos a ceia do Senhor aqui na igreja, que o pastor André reposiciona vocês conforme vocês estão sentados. Já perceberam isso? A mesa é colocada armada aqui no centro, e o pastor André fala para vocês, para nós no caso, porque eu também estou nesse contexto de recebimento da palavra e do momento, mas ele diz para a gente o seguinte: posicionem-se de uma maneira que vocês consigam ver a ceia do Senhor, onde vocês consigam observar os elementos. E é importante ele dizer isso, porque esse é o objetivo. Nós precisamos visualizar, porque são, sinais externos. Então ele nos... perceba o cenário montado, é colocado uma mesa aqui, sabe? Jesus celebrou a ceia do Senhor numa mesa com seus discípulos. O pão é partido com a mão aqui. O pastor André parte o pão com a mão, e existe um cálice presente na mesa. A ideia é transmitir o imaginário original da celebração de quando Jesus executou os sacramentos. Portanto, eu não sei se vocês já tiveram a experiência, talvez não entender o porquê da insistência em observar o momento ensinado, mas agora entendo porque a gente pode perder o significado caso a gente não preste atenção no que está sendo feito ali em termos visuais. Eles querem nos dizer alguma coisa. Então, essas são definições importantes acerca dos sacramentos. São sinais visíveis de uma realidade invisível. Depois, nas distinções entre batismo e ceia do Senhor, nós vamos colocar adequadamente quais são as representações visíveis e invisíveis da coisa. Mas fechando esse aspecto de definição de sacramento, eu pergunto para vocês: existe alguma dúvida aqui? Não? Podemos avançar então? Então eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. A pergunta é a seguinte: o que é o batismo? Ok, existem alguns aspectos para nós desdobrarmos sobre o batismo. E a primeira questão a se tocar é justamente a que a Firmo mencionou aqui. O batismo é uma dramatização externa na vida do crente de sua união com Cristo. Exatamente o que ela falou ali. Abram comigo as suas Bíblias em Romanos capítulo 6, versículo 1 a 4. Eu ainda não abri a escritura, irmãos, para fins didáticos, para definir alguns termos, para que a gente chegue no texto bíblico com certos entendimentos prévios, não para forçar uma interpretação, mas para que a gente se achegue a ele com certa claridade, tudo bem? Então, Romanos capítulo 6, do verso 1 ao versículo 4, eu vou ler aqui para vocês. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus,
fomos batizados em sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Quando o texto bíblico afirma que batizados em Cristo, não é um termo que evoca um significado místico, de que nós estamos, apesar de que a união com Cristo pode ser referenciado com essa expressão mística, mas no que diz respeito ao batismo aqui em particular, quando nós falamos sobre ser batizado em Cristo, não é algo que acontece apenas num aspecto imaterial. Estamos batizados em Cristo, ou seja, fomos imersos em Cristo a partir do momento que nós nos convertemos a Ele. Pelo contrário, o significado é realmente o fato de que nós fomos mergulhados na água em nome de Jesus, professando a fé em Jesus Cristo. Esse é o significado aqui. Portanto, quando Paulo está falando de batismo aqui, ele está falando justamente dessa dramatização, dessa encenação da realidade daquilo que nós somos e estamos em Cristo. O que o batismo quer dramatizar ou quer ensinar para a gente? Ele quer mostrar que quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com Ele. Quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com Ele. Isso tem um significado tanto para a salvação quanto para a vida prática. Para a salvação, porque os nossos pecados foram punidos em Cristo. Para a vida prática, é porque o velho eu, que vive por pecado, também morreu. Por isso é sempre importante nós rememoriarmos o nosso batismo, o significado que ele tem. Nós confessamos publicamente de que nós morremos por uma vida de pecado. E quando nós saímos da água, essa é a encenação ou dramatização do batismo, nós apontamos a realidade de que somos nova criatura em Cristo. Assim como Cristo ressurgiu dentre os mortos, nós também ressurgimos com Ele. E opera em nós um poder salvador de Jesus Cristo, de modo que somos capacitados, não através do batismo, mas por conta da união em Cristo, a viver em novidade de vida, a viver um passo a passo renovado diante do Senhor. Esse é o significado, essa é a expressão que o batismo quer passar para a gente. Morremos para a vida antiga e renascemos para uma nova caminhada, para um novo andar diante do Senhor. Esse é o significado bíblico do batismo. Um outro ponto é que o batismo representa a nossa confissão pública de que agora pertencemos a Cristo e viveremos em novidade de vida. Por que repetir aqui a ideia de novidade de vida? Porque a ideia de pertencimento traz uma ideia de aliança, de pacto. Ou seja, é um sinal visível de que agora, como a primeira pergunta do nosso catecismo Nova Cidade, na vida e na morte eu pertenço a Jesus Cristo. Eu estou demonstrando isso, tanto para o mundo material como para o mundo espiritual também. Esse é o significado da coisa. Eu agora pertenço a Cristo, estou em pacto com Cristo. Portanto, a minha caminhada, meu passo a passo não deve ser o que era há tempos atrás. Depois, é a nossa admissão pública no povo de Deus. E vamos lá comigo em Atos capítulo 10, versículo 47 e 48. Onde diz o seguinte: será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Essa declaração de Pedro é muito significativa. Primeiro, por conta do fato de que os gentios também estavam recebendo a promessa do Espírito Santo. Mas existe uma declaração dentro desse trecho aqui que é significativa. Pedro fala, assim como nós recebemos o Espírito Santo. Ele joga a ideia, o fato que está acontecendo ali para o povo judeu. E ele está dizendo o seguinte: observem, esse povo gentio que acabou, ou seja, povo gentio que não era parte da descendência de Abraão, que não estava relacionado à nação de Israel. Esse povo gentio agora está sendo identificado como povo diante de nós, assim como nós recebemos o Espírito Santo. Ou seja, eles também são parte dessa aliança, também são parte desse povo. E parece interessante que Pedro estabelece a conclusão dessa identificação como povo da seguinte forma:
A lógica decorrente disso, então, é que eles devem ser batizados. Percebe? Na expressão de Pedro. Se eles, assim como nós, são povo, por terem recebido o Espírito Santo, então eles devem ser batizados como o selo externo de que são esse povo. Interessante, não? Muito interessante. Então, o batismo tem sentido. Quando você foi batizado, você não apenas disse para o mundo, para Satanás, seus demônios, anjos, para quem quer que seja, que você pertence a Jesus. Quando você desceu as águas e subiu dela, você disse: eu pertenço a um povo também. É isso que acontece no batismo. Eu sou parte de um povo, nós somos parte um do outro, tem um pacto um com o outro. Esse é um dos significados que o batismo tem. Depois, em Atos capítulo 8, verso 37, só voltar um pouquinho. O batismo é prerrogativa de quem crê. Isso é importante salientar esse aspecto. Vamos ler aqui o texto de Filipe com Eunuco, essa narrativa aqui, onde diz o seguinte, Atos capítulo 8, verso 37. Vamos ler a partir da parte B do verso 36, onde diz o seguinte: então o eunuco disse: eis aqui a água, o que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não apenas nessa passagem de Atos, mas em outras passagens de Atos, a ideia de batismo é vinculada à fé salvadora. Ou seja, quando pessoas creem em Jesus, então são batizadas. O próprio trecho de Cornélios aqui no capítulo 10 de Atos rememora a esse aspecto. Crê em Jesus, se converte em Jesus, portanto é batizado. Por que é importante mencionar isso? Dentro da própria ala reformada, existe uma expressão que se refere a um grupo evidente, que é pé do batismo, a expressão. Vocês já ouviram falar dessa expressão, pé do batismo? Pé do batismo tem a ver com o batismo de crianças. Mas a Escritura, em nenhum momento no Novo Testamento, vincula a ideia de batismo ao batismo de crianças que não professaram a fé em Jesus. É sempre em decorrência de uma atitude de arrependimento e fé, como o Igor falou, de uma atitude do Senhor de novo nascimento, que faz com que essa dramatização externa se torne necessária de acontecer. É assim que a Escritura situa a ideia do batismo. Ou seja, não podemos ser, de acordo com as Escrituras, pedobatistas, mas devemos ser credobatistas, que é a expressão usualmente feita para se referir ao fato de que o batismo deve ser feito em decorrência da fé. Alguém creu em Cristo, está em Cristo pela fé, foi salvo, portanto deve ser confirmado através do batismo. Esse é o significado do batismo. Não podemos reduzir isso, não podemos. Eu vou explorar um pouquinho mais adiante, quando nós tocarmos nos aspectos da teologia bíblica acerca do batismo, do porquê essa teologia do pé do batismo é usada por presbiterianos, até mesmo por João Calvino, por ilustres reformados e teólogos. E a gente vai apontar o fato do porquê seria equivocado. Mas por enquanto, que seja importante compreender essa definição aqui breve que nós estamos fazendo, que o batismo é decorrência da fé. Isso deve estar decorado no nosso coração e na nossa mente, senão vamos cometer equívocos. Eu vou fechar aqui. Pastor André quer fazer uma última consideração.